Essa mensagem, Alberto, está sendo passado todo domingo ou não? Cada domingo não. Esse vídeo traduziria boa parte da realidade do mundo e boa parte da mensagem de hoje. Essa pergunta é um dos grandes questionamentos que a humanidade se faz. Seguir ou não seguir a Jesus? Mas vamos para o tema e vamos deixar que a palavra de Deus fale o que ela tem a dizer para nós, para que você possa responder ao final dessa noite a esta pergunta. Vocês sabem que um dos grandes privilégios de uma pessoa que fica um tempo fora de uma igreja, quando volta para visitar, que é o meu caso, uma das grandes alegrias é ver pessoas novas. Esse é o propósito da igreja, renovar. Se você for numa igreja visitar, depois de um certo tempo, você retornar lá e ver as mesmas pessoas, pode ter certeza que alguma coisa tem de errado. Louvado seja Deus porque essa igreja continua trabalhando. Louvado seja Deus porque o Espírito dele se faz presente aqui na vida de cada um de vocês. Vocês sentem o desejo de continuar pregando a palavra de Deus até que ele volte. Se por acaso vocês veem esse microfone aqui na mão tremer um pouco, não é nervosismo. Esse corpo todo aqui não tem muita reserva de alimento. E ainda lá embaixo agora, eu pedi para que a dona Ovidia pegasse uma bolachinha. Não é a primeira vez que isso acontece aqui, para que eu pudesse ingerir um pouco de glicose. Quando acaba a reserva, começa a tremedeira. Estou suando um pouquinho, mas pela graça de Deus nós vamos até o final. Eu esqueci que eu não almocei, não jantei, não tomei o lanche da tarde. Fiquei com alguns compromissos e lembrei agora no caminho, começou a dar uma sensação diferente. Muito bem. Vamos apresentar poucos slides aqui. E nós vamos nos concentrar um pouquinho mais no tema de hoje, como a Adalberto já disse, o príncipe rebelde. Qual que é o príncipe rebelde? Quem? Posso ouvir mais a igreja? Satanás. Muito bem. Nós vamos falar pouco dele. Ele não é digno de ter toda a nossa atenção. O maior objetivo de estarmos aqui é para falarmos da pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus vai ser mais exaltada do que Satanás. Mas nós precisamos falar um pouco dele porque ele nos remete a uma triste realidade que vivemos hoje. Realidade essa que começou onde? Lá no céu. Abramos nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 14. Capítulo 14 de 2 Samuel, versículo 25. Todos acharam? Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de abrirmos a Tua Palavra. Amém. Nós reconhecemos que desta simples palavra, dessas simples folhas de papel aqui podem surgir palavras que transformam vidas. E é por isso que nós estamos invocando o Teu Santo e Bom Espírito para que Ele possa transformar as nossas vidas. Que o Senhor use as pessoas que irão falar, que o Senhor use os que irão ouvir, para que tudo que acontecer aqui continue sendo para Te honrar, Te glorificar e Te exaltar. É o nosso desejo, a nossa oração, que mais uma vez fazemos o nome santo e doce de Jesus. Amém. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum.
Eu vou usar aqui as palavras de uma pessoa que diz o seguinte: como Eva devia ser bonita, feita das mãos de Deus, falando na pureza da palavra. Se Deus fez tudo perfeito, e a mulher bonita por dentro, por fora, como é, Deus a fez perfeita. Imagine a beleza de Eva. Só que é interessante que a Bíblia nos traz um relato que em todo Israel, podemos dizer assim que se Deus escolheu Israel, entende também que lá havia tudo do bom e do melhor. Então Absalão é considerado uma pessoa linda. Então vamos falar aqui um pouco do homem, um homem lindo. E a Bíblia diz que da ponta do dedo dos pés até o alto da cabeça não havia nele defeito algum. Dá para imaginar tamanha formosura? Eu acho que se pegasse os mais bonitos dos atores, artistas, pessoas que existem aí nesse mundo, não chegaria perto de Absalão. E a Bíblia faz questão de trazer este detalhe, nós vamos entender o porquê daqui a pouco. Mas conta que esse homem, Absalão, ele era filho do rei Davi. Davi tinha uma família meio conturbada. Davi, um homem de Deus, mas ele tinha uma família um pouco problemática. E este filho era um deles. Absalão, ele almejava uma coisa. O que ele almejava? O trono, o lugar do seu pai. Ora, mas se ele almejava o lugar do seu pai, é diferente hoje de um presidente que cumpre o seu mandato de 4 anos, ou mais 4 anos, fica 8 anos, e depois sai e entra outro. Davi precisava, acontecer o que com Davi para o seu filho ocupar o lugar dele? Morrer. Absalão estava disposto a esperar o seu pai morrer? Não. Ele começou a preparar o terreno para agilizar essa morte do seu pai. Uma certa ocasião, numa batalha, ele ficou enroscado numa árvore. Aquilo que parece cena de desenho realmente aconteceu. Talvez em meio à escuridão, ele não enxergou direito e ficou preso quando estava caminhando. Para não perder a oportunidade, veio Joabe e lançou algumas flechas em Absalão e acabou com a vida dele. Conta que Absalão, ele fez a cabeça de muitas pessoas ali no reinado de seu pai, para tentar conspirar contra o seu pai. Absalão era esperto, Absalão era filho do rei, ele era um príncipe, Absalão, ele era bonito, ele poderia ter tudo aquilo que ele quisesse ter no seu momento. Ele era o filho mais velho, ele, por uma questão de naturalidade, ele ocuparia o lugar do seu pai. Era uma questão de tempo. Ele seria o próximo depois de Davi. Mas ele não quis esperar o tempo oportuno. Ezequiel 28:15. Não vamos ler. Vamos ler só aqui. Perfeito eram os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. De quem está falando aqui? Lúcifer. Existe alguma semelhança entre características físicas de Lúcifer e de Absalão? Duas pessoas bonitas, duas pessoas que foram, podemos dizer, criadas por Deus. Absalão também foi feito por Deus. Deus quis, por algum motivo, que Absalão tivesse todas as características físicas admiráveis em uma pessoa, e assim ele o tinha. E algumas das características de Absalão eram as mesmas de Lúcifer. Apocalipse 12, 7 a 9. Vamos ler porque aqui o texto não está completo. Por favor, Apocalipse 12. Capítulo 12, versículos 7 a 9.
E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O que aconteceu então? Houve uma grande guerra no céu. Quem brigou? Quem pelejou ali? Quem estava nessa disputa? Miguel, seus anjos, e Lúcifer e os seus anjos. Conta o relato que Lúcifer, por algum motivo, e algumas pessoas ficam tentando entender que motivo foi esse, mas por algum motivo, ele que foi feito perfeito, sem mancha de pecado, sem problema algum, perfeito em suas características físicas e podemos dizer intelectuais e espirituais, ele era perfeito, não havia mancha alguma nele de pecado, de erro. Por algum motivo, em algum momento, não sabemos qual foi esse momento, ele resolveu mudar essa personalidade. Personalidade essa que não mudou do dia para a noite, foi um processo. E nesse processo de mudança, chegou ao ponto dele não ter mais lugar no céu. Porque no céu é um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar onde não existe briga, contenda e coisas ruins. Lúcifer, então, tentou contagiar e ganhar para si o maior número de pessoas possível e conseguiu 1/3 dos anjos que lá viviam. Era pouco ou eram muitos anjos? Muitos. Alguns milhares, muitos milhares, muitos anjos. Muitos anjos. Foi uma perda tremenda no céu. Foi um desfalque tremendo na população do céu. Foi uma perda, uma dor enorme que o Senhor Jesus sofreu, sentiu ao ver parte dos seus seres criados virando as costas para ele. Aí começa o prejuízo de estar do lado de Lúcifer e do lado de Satanás hoje. Por isso que o final do vídeo fez uma pergunta e poderia resumir a mensagem de hoje. Você está disposto a seguir a Jesus? Você está disposto a caminhar com Jesus? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 14. Do versículo 12 ao versículo 14. Isaías 14, do versículo 12 ao 14. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Estamos falando de quem aqui? Ainda de Lúcifer. Existe alguma semelhança com Absalão? Absalão queria ocupar um lugar que não era dele, estar no lugar mais alto da nação de Israel, ocupando o lugar do seu pai. Nós vamos entender daqui a pouco o porquê deste paralelo, o porquê desta comparação entre um ser criado perfeito, Lúcifer, que desfrutava da presença e das maravilhas de Deus, que podia estar com o Senhor Jesus face a face durante todos os momentos de sua vida, e um homem criado já em meio ao pecado. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e vamos tentar ser o mais sinceros possível.
Vou começar com o Marcos. Marcos, se você tivesse que escolher ser a pessoa mais esperta, inteligente, sei que você já é dotado de alguma dessas virtudes, mas imagine de toda a população do mundo. Se você pudesse escolher, eu quero ser a pessoa mais inteligente, mais sábia, mais esperta. Escolher isso ou escolher amar? Conseguir amar genuinamente, o que você escolheria hoje? Segunda opção. Segunda opção. Johnny, se você tivesse que escolher ter a capacidade, imagine hoje, vivendo no ano de 2013, tamanhas dificuldades acontecendo no mundo, tamanhos problemas que nós vivemos, e a gente não consegue enxergar o que vai acontecer diante de um palmo à nossa frente, 1 minuto sequer. Se você tivesse condições de falar assim, eu tenho que escolher entre dom de profecia, saber o que vai acontecer lá na frente, para que a gente possa se preparar, para que eu possa ajudar a minha igreja, para que eu possa preparar a minha família, para poder ter um encontro com Jesus. Se eu tivesse que escolher entre ter o dom de profetizar e saber o que vai acontecer lá na frente, você escolheria este dom ou escolheria amar? Difícil. A Bíblia diz que a fé ela é capaz de remover montanhas, certo ou errado? Sônia, isso? Memória ainda está boa. Se você tivesse condições de dizer assim, eu vou me preparar e eu tenho certeza que ao final de certo tempo, ao final de certas tarefas, eu vou adquirir uma fé suficiente de orar e curar, orar e ressuscitar, de orar e remover montanhas, remover problemas da minha vida, da vida dos meus queridos, da minha igreja, da população de Guarulhos, do mundo. Você escolheria isso ou escolheria amar? Ter fé suficiente para poder fazer proezas, ou você escolheria amar? Você vê que as respostas elas vêm sempre na dúvida. Elas vêm sempre acompanhadas com uma certa dúvida. É difícil nós conjecturarmos, nós pensarmos uma possibilidade de algo que nós não conhecemos. Eu sei que esse assunto é um pouco complicado, mas... Patrícia, se você tivesse que escolher ser a pessoa mais rica do mundo, ter condições de solucionar o problema dos seus queridos, sua família, da igreja, construir igrejas, comprar quantos livros fossem precisos para evangelismo, ajudar na construção de uma nova igreja no distrito, resolver o problema da fome do mundo, de todas as pessoas, enfim, não pensar no dinheiro como algo para você somente, mas algo no dinheiro para que você pudesse compartilhar com outras pessoas que precisassem. Você escolheria o dinheiro para ajudar outras pessoas ou amar? Muito bem. Abra a Bíblia. Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 13. 1 Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tinta. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
E ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito bem. Isso resume o que nós tratamos aqui: riqueza, dom de profecia. A palavra de Deus diz que o que é mais importante? O amor. É difícil entendermos isso. É difícil a gente saber que amor é esse, porque nós não vivemos, nós não conhecemos que amor realmente é esse. Mas é fato que a Bíblia traz que o amor é mais importante. É mais importante que qualquer coisa neste mundo. Não é à toa que o Senhor Jesus deixou 10 mandamentos para nós. Deixou ou não deixou? Nós chamamos esses 10 mandamentos de resumo do quê? Do caráter de quem? De Deus. Houve um tempo em que essas leis estavam embutidas onde? No coração do ser criado. Deus precisou tirar esses mandamentos, colocar de uma forma um pouco mais palpável para que nós pudéssemos entender. Mas como se fosse suficiente Deus pegar 10 conselhos como sendo um resumo do seu caráter. Dá para imaginar a complexidade de Deus resumida em apenas 10 conselhos, 10 mandamentos? Ele ainda foi mais além. Ele pegou esses 10 e resumiu em quantos? Em 2. Esses 2 falam: primeiro, amor a quem? A segundo, amor a quem? Os 2 estão falando do que? Amor. Dá para entender qual é a essência de Deus? Amor. Se nós pudéssemos pegar Deus e colocar num laboratório e ver qual é a essência de Deus, veríamos uma única coisa: amor. Se tirássemos o amor de Deus, desfaleceria Deus. É só uma linguagem simbólica para nós entendermos que Deus é amor. Não é que Deus tem amor, Deus é amor. Nós precisamos ter uma outra coisa em mente. Não temos condições de estarmos na casa de Deus e ainda assim estarmos com Deus. Apenas isso não é suficiente. O fato de orarmos a Deus não quer dizer que estamos na presença de Deus. O fato de estudarmos a sua palavra não quer dizer que apenas isso é motivo de estarmos com Deus e Deus estar em nós. Deus fala que nós precisamos fazer uma única coisa. E que coisa é essa para nós estarmos nele e ele em nós? Nós precisamos amar. A palavra de Deus diz que quem não ama não conhece a Deus. Dá para entender isso? É complexo demais, irmãos, mas ao mesmo tempo é muito simples. É algo que não vem de nós. Eu não tenho condições de fazer com que este templo ele fique iluminado. A única forma são essas lâmpadas estarem plugadas na eletricidade. A única forma de eu ter amor é eu estar diretamente ligado a Deus, clamando isso a Ele. E somente Ele pode nos conceder. Então, se eu não desejo amar, eu não tenho como querer receber esse dom de Deus. E por que eu falo isso? Quem criou
criou Satanás? Deus criou Lúcifer. E de onde veio Satanás? Brotou no seu coração, se afastou de Deus. Algumas pessoas ficam tentando entender qual que é o maior mistério do universo, que foi como Lúcifer passou a ser Satanás. É uma das coisas que não se explica, mas eu digo que é uma coisa muito simples. Muito simples. Isso se chama opção. Deus, Ele nos dotou de um dos seus atributos, que está embutido no amor, liberdade. Algumas pessoas ficam dizendo assim: ah, mas por que Deus não destruiu Lúcifer? Ou então, por que Deus não destruiu Satanás? Ah, mas se tivesse destruído parte do universo, teria ficado com a interrogação: será que ele estava certo e Deus errado? E por isso Deus exterminou Satanás, para que outras pessoas não pudessem perceber que Satanás estava certo? Eu digo que esse não é um bom argumento. O melhor argumento de por que Deus não destruiu Satanás é porque Deus é um Deus de liberdade. Por que essa igreja está aberta todas as semanas? Vamos colocar todos os domingos, e ela não está cheia? Simplesmente por opção. As pessoas têm o livre direito de escolher onde elas querem estar. Hoje você está aqui e eu estou aqui, mas já houve domingo que você não estava aqui e que eu não estava aqui. Você escolheu estar em outro lugar. Ora, mas o melhor lugar para estarmos não é na presença de Deus? O melhor lugar do mundo não é aos pés do Salvador? Não é isso que nós cantamos? Se é o melhor lugar do mundo, por que tem vezes que eu escolho não estar no melhor lugar do mundo? Eu quero estar no segundo lugar ou no pior lugar. Escolha, opção. Talvez você, em algum momento da sua vida, você já tenha se revoltado contra Deus. Opção. Deus o impediu? Não. Deus o forçou a vir aqui quando você não quis aqui estar? Não. Deus forçou Satanás, ou melhor, Lúcifer, a estar em sua presença quando ele começou a pensar em coisas que não deveria? Não. Talvez, para a gente contextualizar, havia algumas reuniões no céu, as pessoas iam lá para poder desfrutar da presença de Deus, os anjos buscavam a presença de Jesus. Talvez em muitas dessas reuniões Lúcifer não quis estar e foi para um outro local. Deus percebeu ou não percebeu a ausência de Lúcifer? Com certeza. Mandou buscá-lo? Não. Deus é um Deus de liberdade. Sabe por que Lúcifer se transformou em Satanás? Por opção. Assim como Absalão, em um determinado momento da sua existência, ele achou que ele era bom demais, ele achou que ele era inteligente demais, que ele era belo demais para ser alguém a quem deveria somente prestar adoração e não ser adorado. E ele quis receber adoração também. Por isso que eu digo, o fato de estarmos aqui, isso não é motivo suficiente para estarmos na presença de Deus. Eu acredito que Lúcifer esteve por várias vezes na presença de Deus sem querer. Mas assim ele o fez porque era um hábito. E chegou um certo momento em que ele falou assim: eu não vou mais lutar comigo mesmo. Eu não vou lá, pronto, acabou. Nós precisamos escolher estar na presença de Deus. É uma questão de escolha. Eu preciso querer estar com Deus. A palavra de Deus diz que houve guerra, os anjos pelejaram, Lúcifer foi expulso do céu, ele veio para a terra e aqui ele começou a tentar as pessoas. E ele começou por Eva, conseguiu. Eva ofereceu a tentação a Adão, Adão também aceitou, e ali começou toda a confusão do planeta Terra.
Tudo por quê? Por escolha. Quantas árvores tinha no Jardim do Éden? Apenas uma? Muitas. Duas muito importantes, isso mesmo. Mas havia uma em que os habitantes ali não poderiam tocar. Opção. Deus deu opção. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus não poderia ter omitido isso? Se Deus tivesse omitido isso, Deus não seria um Deus de amor, um Deus de escolha. Ele concedeu escolha ao ser humano. Houve uma opção. Quantos dias na semana existem? 7 dias. Deus pediu para guardar todos? Apenas um. Todos guardam esse dia? Não. Quando Deus mandou o maná do céu para o povo de Israel, que estava no deserto, eles podiam pegar quantos quisessem, para quantos dias eles quisessem? Por que Deus mandou um único maná, que fosse suficiente para alimentar uma pessoa no dia? Deus queria dar opção. Quando o povo começou a reclamar que o maná não era suficiente, eles queriam carne, Deus mandou o quê? As codornizes. Eles pegaram o suficiente para eles se alimentarem? A Bíblia diz que o que pegou menos, pegou 10 barris. Boa parte deles foram todos mortos, exterminados por gula, porque pegaram além do que poderia, além do que deveria. Opção. Deus não poderia ter mandado um único? Deus é um Deus de opção, Ele é um Deus de escolha. Ele aceita o que vai na sua cabeça. Ele aceita o caminho que você quer andar. Ele aceita aquilo que eu quero fazer na minha vida. Ele não te obriga a estar aqui, a estar nos caminhos dele. Miqueias 7:2. Pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para a sangue. Cada um caça o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. E a grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. Não existe na terra um único homem bom sequer. Não existe um único ser sequer que tenha bondade na face da terra. Aí eu pergunto: se Absalão, que tinha todas as virtudes e as qualidades que muitos daquela nação gostariam de ter, caiu, se Lúcifer, acima dele, foi criado perfeito, sem pecado, ele decidiu tomar opções na vida dele que o levaria para longe de Deus, assim o tomou. E se nós não temos na face da terra pessoa boa, eu pergunto: nós temos probabilidade de irmos pelo mesmo caminho que Lúcifer foi? Nós temos probabilidade de seguirmos o mesmo caminho que Absalão seguiu? É uma questão do quê? Escolha. Opção. Por isso, reflita: você está disposto a seguir a Jesus? O dicionário diz que mal é tudo aquilo que é oposto ao bem. Então nós podemos entender que o mal sempre existiu. Como que o mal ele brotou no coração, na mente, dentro de um ser, de Lúcifer? O mal sempre existiu, meus irmãos. Sabe por quê? O mal é uma questão de escolha. Deus deu essa opção. Entendam,
O mal sempre existiu, sabe por quê? O mal é oposto ao bem. O que é o bem? Quem é o bem? Se você escolher andar com Deus, você está com a sua vida garantida, porque você está do lado certo. Se de um lado eu tenho o bem, do outro lado eu tenho o mal, é porque alguém escolheu estar deste lado. Porque o mal é oposto ao bem. Se eu escolho na minha vida estar sempre com o bem, aquilo não existe, porque não tem ninguém lá. A partir do momento que eu escolho não estar com esse lado, estar de outro lado, criou-se essa oportunidade. E aí as coisas começam a desandar. Por isso, o mal, as coisas ruins desse mundo é uma questão de escolha. Quer a maior prova disso? Jesus. Jesus tinha liberdade ou não tinha? Ele foi tentado ou não foi? Ele caiu ou não caiu? Por quê? Que lado ele escolheu estar? O lado do bem, o lado de Deus. Toda vez que ele tinha uma dificuldade, a quem ele recorria? Ao Pai, a Deus. Porque ele sabia que aquela era a única maneira de estar do lado certo. Se por algum motivo ele vacilasse e ele pensasse, ele estava dando oportunidade para um outro lado ser criado, o lado do mal, porque ele estava oposto ao lado do bem. Por isso o mal sempre existiu. Deus sempre deu essa oportunidade a todas as suas criaturas. No Éden, quando colocou uma outra árvore ali. Na tentação, quando nós temos o direito de escolher de que lado eu quero estar. Quando caiu o maná, quando vieram as codornizes, sempre houve essa opção, meus irmãos, sempre. Nós que temos que escolher. Lúcifer passava quanto tempo na presença de Deus? Total. Vamos tentar entender. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano, toda a eternidade. Ele caiu. Você e eu podemos cair, não podemos. Vocês percebem que a opção que nós temos na nossa vida, ela é importantíssima. O fato de estarmos aqui é uma excelente opção que fizemos. Estamos clamando a presença de Deus em nossa vida. Estamos falando para Ele que precisamos adorá-lo, que precisamos da vida, da pessoa dEle, do Espírito dEle em nossa vida para sermos transformados. Quando nós simplesmente falamos, eu não vou para a igreja porque não estou bem, talvez não é o melhor momento de eu poder adorar a Deus, estamos dispensando uma oportunidade que Deus teria de trabalhar no nosso coração. Vamos finalizar, que o tempo avançou. Vamos para Hebreus. E aqui está um convite de Deus para nós. Hebreus capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, hoje é o tempo de nós nos prepararmos, nos entregarmos a Deus. Se nós fecharmos esta oportunidade, nós estamos cauterizando o nosso coração para que Deus trabalhe. Deuteronômio, último versículo para a gente poder encerrar. Capítulo 10. E aqui eu gostaria que você colocasse o seu nome aqui onde vai estar Israel. Primeiro eu vou ler o versículo 12,
capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que te temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Eu vou ler para mim isso daqui. Agora, pois, ó Júnior, que é que o Senhor requer de ti? Não é que Ele te chamas e que pede que andes e que o sirvas, que o sirvas de todo o teu coração e de toda a tua alma? Esse é o pedido que Deus faz para nós. Quando Ele fala Israel aqui, Ele está pedindo que você coloque o seu nome. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Que nós o sirvamos e que nós o amemos. Nós precisamos, irmãos, suplicar mais a Deus amor. Sem amor, nada muda na nossa vida. Se você não desejar amar as pessoas, se você e eu não desejarmos amar, nós não temos condições de conhecer a Deus. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou servi-lo? Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou escolher estar do lado dele? Nós devemos lembrar de uma coisa muito importante. Lúcifer vivia na presença de Deus e ainda assim usou da sua livre escolha e decidiu se afastar de Deus. Eu e você temos essa opção. E a probabilidade disso é muito grande. Ainda hoje conversando, estava falando sobre aquilo que o mundo tem oferecido e essa realidade da igreja. A nossa falta de interesse de buscar a Deus. Isso é uma realidade do mundo. As pessoas cada vez mais têm menos vontade de estar na presença de Deus. Nós estamos cauterizando o nosso coração para que Deus trabalhe. Passamos cada vez mais a dar menos atenção ao que Deus fala a nós através de uma mensagem pregada, de uma mensagem falada, de um livro, de um conselho, porque nós estamos escolhendo estar do lado errado. Opção. O mal sempre existiu, ela foi uma questão de opção, de escolha. Se eu e você escolhermos estar do lado errado da vida, o nosso fim é o lago de fogo, assim como Satanás. Deus tenha misericórdia de nossas vidas.